Fala pessoal, estamos ao vivo? Não, não estamos ao vivo, desculpa. O que aconteceu foi o seguinte, galera. A internet daqui, eu tô viajando aqui, tô num congresso aqui em Brasília e a internet daqui ela não é boa, né? Então o que acontece? Eu acabei me forçando a ter que, para não perder a oportunidade de manter com vocês nosso vínculo de uma live ou uma discussão profunda sobre um tema por semana, eu preferi deixar gravado em modo de estreia para quem está no YouTube e eu vou soltar esse vídeo e deixar ele por uma semana também lá no Instagram, tá? Então, hoje nosso tema, a gente não vai perder a nossa sequência, vamos falar sobre síndrome de pernas inquietas, tá? Que é uma coisa que é pouco discutida, que é uma coisa que esse paciente ele acaba rodando por um monte de especialista e acaba não tendo diagnóstico, né? Então, o que acontece? A síndrome de pernas inquietas também é conhecida como síndrome de Willis-Ekbom, tá? É um tipo de distúrbio do sono que aparece como uma sensação, um desconforto do paciente, um incômodo. Não necessariamente o cara fala de dor, tá? O mais frequente o cara fala que incomoda, atrapalha e ele tem um desespero para mexer a perna, tá? Durante um período que fica muito mais tempo parado, tá? Isso acontece principalmente de noite. E temporariamente melhora com o movimento, tá? Então, ele é conhecido como sendo um dos distúrbios do sono. É um tipo de distúrbio do sono que aparece. E daí é muito comum esse paciente ficar rodando neuro, rodando clínico, rodando vascular, rodando várias e várias especialidades sem diagnóstico. Por isso que a gente tem que ver isso daí, tá? Por isso que é uma coisa que é importante a gente conhecer, tá? E definir conduta, ver o que está acontecendo com esses pacientes, tá? Sabendo identificar, você consegue melhorar muito a qualidade de vida do teu paciente. Agora, quem que é esse cara? Esse tipo de doença ela não é tão pouco frequente assim, tá? Ela aparece tem alguns estudos grandes mostrando que chega a ter uma incidência entre 5 a 15% da população em adultos, tá? Só que a incidência de pacientes que têm quadros clinicamente significativos, paciente que realmente se incomoda com isso, é muito menor, 2, 3%, tá? Então, o que acontece? O problema disso daí é que, como é muito subjetivo, o diagnóstico a gente usa baseado em questionário. Então, a gente não consegue definir de uma forma tão fácil, tá? Varia a incidência disso por região, por sexo, por raça, por idade, tem várias situações, tá bom? O mais comum da gente ver é o seguinte: você vê isso geralmente no padrão europeu do norte, tá? Nórdico, tá? São os que têm incidência maior, tá? Seguido pelo padrão germânico anglo-saxão em relação à raça, tá? E depois o padrão mediterrâneo. O mais frequente é o padrão europeu, tá? O padrão que você pega em norte-americano também é um pouquinho maior. Aqui no Brasil não é tão frequente, mas às vezes aparecem alguns casos. Esses casos pingados, quando alguma coisa é menos frequente, fica mais difícil a gente identificar, tá? Que mais? Pelo sexo, o que a gente nota é que no sexo feminino é um pouquinho mais frequente do que no masculino, tá? E daí o que acontece? Essa incidência ela aumenta um pouquinho na gestação, tá? Só que daí o que acontece? Quando você pega só mulheres que nunca tiveram gestação, a incidência é equivalente entre masculino e feminino, tá? Então o que acontece? É um distúrbio que é pouco comum, mas ele é pouco diagnosticado. E quando é muito sintomático, o cara tem um distúrbio muito significativo, tá? Isso é uma coisa que grita quando a gente olha, tá? Então o que acontece? Da onde que vem isso? Que porra é essa? Né? Então é o seguinte, ó. Você tem algumas relações, tem algum, assim, não se conhece total e completamente como que se forma isso, tá? Então tem alguns estudos que mostram o seguinte, eles mostram uma certa correlação entre o metabolismo do ferro e a incidência disso, por alguma razão que ainda não se conhece. O que a gente sabe por enquanto é o seguinte, mesmo com o ferro normal, às vezes esses pacientes eles têm uma depressão das reservas do ferro mesmo com ferro normal ainda, e essa depressão das reservas do ferro às vezes fazem o cara ter sintoma, tá? Então, é uma coisa que às vezes aparece desse paciente ter a ferritina um pouquinho mais baixa, tá? E ter a transferrina um pouco mais alta, mesmo com ferro normal, tá? Não que você vai usar isso como critério diagnóstico, tá? Mas é uma coisa que você pode levar em consideração, tá bom? O que se acredita hoje é que não é relacionado ao ferro sérico, mas às reservas do ferro um pouco mais baixas, tá bom?
Pode ter também alguns distúrbios dopaminérgicos, tá? Tem uma certa ação com os receptores de dopa, tá? E também tem alguns estudos falando a respeito de outros neurotransmissores, como por exemplo do glutamato, glutamina, adenosina, histamina, tem os receptores GABAérgicos, tem algumas relações com outros tipos de receptores, tá bom? Que mais que a gente tem que saber? Quais os fatores de risco? Como que eu identifico esse paciente, galera? O que acontece? Esse cara, uma certa porcentagem, eles têm se você tentar colher uma história com um pouquinho mais de calma e cuidado, você vai perceber que esses pacientes eles têm antecedente familiar, tá? Em torno de 40 a 60% dos casos tem algum caso na família, tá? Uma coisa que você tem que levar em consideração, tá? Que mais? Quando você tem o padrão que tem de estudo falando sobre isso, tem um padrão autossômico dominante, então é relativamente frequente, tá? Que mais? Se bem que assim, pode ser que tem estudos falando que é autossômico dominante, tem estudo que fala que é autossômico recessivo com uma alta taxa de carregamento. Tem várias, que passa bastante para a família em relação a isso, tá? Que mais que você tem? Pode acontecer o seguinte, galera. Tem os estudos relacionados ao ferro, tem alguns estudos relacionados o fator de risco ter a uremia, tá? A insuficiência renal, às vezes aumenta um pouquinho a incidência. Pacientes com outros tipos de neuropatias associadas, tá? Diabético, álcool, amiloidose, tá? Que mais? Poliomielite, radiculopatias, tá? São coisas que podem aparecer associados nesses pacientes, tá? Que mais? Gestação. Gestação é um fator que a gente tem que levar em consideração porque é um dos fatores que mais implica em ter aumento da incidência, tá? Até um quarto das pacientes tem esse sintoma na gestação, tá? Cadê? Então, o que acontece? Desculpa, até um quarto da população gestantes tem algum tipo de grau de sintoma disso, tá bom? Leve em consideração que não necessariamente o sintoma é muito alto ou muito baixo, tá bom? Leve em consideração que isso daí é um sintoma. E a gente vai tratar o paciente que é sintomático. Tem alguns estudos também falando sobre esclerose múltipla, Parkinson. Ainda não é totalmente conhecida essa doença, então tem chance de a gente pegar, comentar de alguma coisa e ainda tem alguns estudos ainda para serem feitos. Então, você não pode pegar esse cara e taxar como se ele tivesse alguma coisa muito grave. A gente não tem ainda essas informações ainda, tá? Então, qual que é o sintoma desse cara? Como que eu identifico esse cara? Ele tem o seguinte, ó. Ele vai chegar para você falando que ele tem uma sensação de incômodo, de desconforto na perna, que tem a necessidade de mexer. O mais frequente isso é na perna, mas às vezes pode acontecer até no braço, mas o mais frequente é na perna, tá? E isso acontece em períodos de inatividade, tá? Então esse cara começa e geralmente aparece um pouquinho mais entre o joelho e o tornozelo. Esse cara tem uma sensação de pinicar, o que é bem comum do paciente falar para você numa consulta é falar o seguinte: ele tem a sensação de picada, a sensação de que tá, que mais? Choque, tensão, desconforto, coceira, queimação, coisas assim. Esse tipo de descrição é bem comum, tá? São coisas que é bem comum da gente ver nesse tipo de paciente, tá? Que mais? As perguntas que tem que fazer nesses pacientes. Esse sintoma faz você mexer a perna? Faz você se forçar a mexer a perna? Se sim, é um fator a mais que a gente pensa. Que mais? Quando mexe a perna, melhora? É um outro fator, tá? Que mais? Quando que piora esse sintoma? Porque esse tipo de sintoma nesse paciente é mais frequente ser noturno, tá? Tanto é que esse paciente você pode considerar até como um distúrbio do sono. E tem alguns fatores também que são associados. É comum esse paciente acordar de madrugada, é comum esse paciente ter insônia, tem uma certa relação bem importante com também transtornos ansiosos, ou transtornos depressivos, transtornos ansiosos, tá? São coisas que a gente tem que levar em consideração também, tá? E é bem comum esses pacientes acabarem não tendo diagnóstico. Então eles ficam rodando um monte de especialista diferente, tá? Tem algumas coisas que podem aumentar o efeito disso. Então, por exemplo, tem algumas drogas que a gente sabe que tem uma certa correlação com o aumento do sintoma, tá? Então, assim, por exemplo, tem algumas coisas que podem precipitar
o quadro de pernas inquietas. Antihistamínicos aumentam o efeito. Agonistas dopaminérgicos, tá? Por exemplo, antihistamínico quer dizer difenidramina, clorfenidramina, hidroxizine, tá? Receptores dopaminérgicos, agonistas dopaminérgicos, clorpromazina, metoclopramida, tá? Alguns tipos de antidepressivos, como mitazapina, tá? Podem te dar esse tipo de sintoma, tá? Que mais? Você pode perceber o seguinte, esses pacientes, eles têm... É um tipo de distúrbio do sono, tá? Então, é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. O que você pode usar de diagnóstico diferencial? O que você tem que pensar nesses pacientes? Tem uma série de outras coisas que é, podem dar esse tipo de sintoma também, tá? Então, por exemplo, outros tipos de transtornos do sono, tá? Que mais? Artrites, claudicação pode às vezes dar um quadro parecido com esse, só que geralmente o cara não vai ter quadro noturno, tá? Insuficiência venosa é um outro diagnóstico diferencial, afinal de contas o cara vai ter mais dor à noite, mas ele não iria levantar, tá? A dor iria melhorar com ele deitado. Radiculopatias, polineuropatias periféricas, é bem parecido, tá? É bem parecido com a polineuropatia diabética. Só que nesse caso aqui, o cara não vai ter alteração do monofilamento, ele não vai ter alteração sensitiva, tá? Insuficiência cardíaca, às vezes o cara pode ter isso, tá? Pela dispneia e tudo mais. Fibromialgia é um outro diagnóstico diferencial, tá? Tem alguns diagnósticos diferenciais pra gente pensar. E lembra, galera, pernas inquietas é um diagnóstico de exclusão, isso é super importante, tá? Como que eu faço o diagnóstico disso, galera? Você tem os critérios diagnósticos, tá? Os critérios que, para vocês terem uma ideia, foram publicados pelo grupo do... deixa eu só lembrar agora. Se não me engano, é da Associação Americana de Distúrbios do Sono, tá? Pera, deixa eu pegar aqui direitinho. International Restless Leg Syndrome Study Group, é do IRL-SSG, tá? É um guideline específico sobre isso. Se vocês quiserem, depois eu jogo nos comentários aqui o link para isso, tá bom? Os critérios diagnósticos são quais? Vocês vão ver, o negócio é meio vago, é meio estranho isso, porque é um diagnóstico de exclusão. Você não encontrou nada e você vai acabar pesquisando como sendo isso daqui, por exemplo, tá? Então, o que você vai ver é o seguinte, o cara tem o desespero por mexer a perna, associado a desconforto e uma sensação de incômodo na perna, tá? Às vezes, que mais? Pode aparecer em membro superior, tá? Que mais? Geralmente isso piora, essa sensação aparece depois de períodos mais prolongados de inatividade, tá? São os critérios, tá bom? Que mais? Parcialmente melhora isso com o movimento, como andar, como alongar, como algum tipo de atividade física, tá? Que mais? A piora é noturna, isso é bem característico, tá bom? Principalmente no começo da noite ou no decorrer da madrugada, tá? Quando o sintoma é mais importante, desculpa, quando o sintoma é mais significativo para o paciente, ele aparece mais na madrugada, tá? Mas às vezes o paciente, a grande maioria dos casos é bem menos sintomático, então a gente acaba pegando pouco, tá? Que mais? Tem uma certa correlação com outros tipos de alteração de de transtorno de behavior, fugiu o nome da palavra, com condições de... O que acontece? O cara começa a ter tem alguns tipos de movimentos involuntários, tá? Não necessariamente o cara tem aquele movimento de ficar mexendo a perna sozinho, coisa assim, tá? Então o que a gente tem em relação você tem um quadro bem característico e não tem nenhum tipo de exame de laboratório. Não, porque se eu for dosar transferrina tá alta. Porque se eu for dosar não sei o que tá alto. Não tem, velho. Isso é um diagnóstico de exclusão, tá? Então, o que acontece? Você acaba tendo que pesquisar dessa forma, tá bom? E esses pacientes, muitas vezes, eles acabam tendo
você acaba tendo. Você tem que pesquisar várias outras coisas para ter certeza que esse cara não tem, tá bom? Então, assim, ó. Cadê? Que mais? Em relação a sintoma, quadro clínico. Galera, é um diagnóstico de exclusão, tá? Isso é uma coisa que tem que ficar bem claro na cabeça, tá? E como que a gente lida com esse paciente? Lembra que, assim, a nossa ideia é pegar e tratar como? Se a gente está pensando que a doença é uma doença até que relativamente frequente, mas na maior parte das vezes ela é pouco sintomática, você sempre tenta começar com uma coisa não farmacológica, tá? Lembra, você vai pesquisar várias outras causas, você pode até atuar no tratamento não farmacológico no começo, tá? Como que você faz? Primeira coisa é pensar, isso é uma coisa muito relacionada com estresse, com transtorno de ansiedade, com transtorno depressivo. Então, procura orientar o teu paciente a fazer atividades mentais, tá? Essa é a base do tratamento não farmacológico, tá bom? Manda o cara começar a fazer algum tipo de exercício, seja mental, seja atividade física. A atividade física mais regular é uma coisa que vai ajudar bastante também, tá? Que mais? Você precisa fazer esse cara sair de medicações ou alimentos estimulantes. Tira a cafeína, tira álcool, tá? Bota esse cara para mexer a perna, tá? Bota esse cara para fazer atividade física, caminhada, bicicleta, massagem às vezes melhora também, às vezes compressão pneumática, por isso que é tão confuso, isso acaba ficando um pouquinho mais próximo do insuficiência venosa, de outras coisas, tá bom? Que mais? No paciente que tem insuficiência renal, uma coisa que você pode pensar é em diálise diária, tá? Mais curta também, tem alguns estudos falando sobre isso, tá? Que mais? Você pode ter alguns fatores que podem ser agravantes também. Então, se você conseguir atuar especificamente neles, você consegue melhorar. Por exemplo, o paciente às vezes ele tem insônia. Então, se você conseguir tratar essa insônia desse cara, vai melhorar bastante, tá? Então, você pode, isso daí, melhorando a qualidade do sono desse cara, ele vai diminuir os sintomas, tá? Que mais? Lembra das medicações que podem provocar isso? Alguns neurolépticos, alguns antidepressivos, inibidores de dopamina, tá? Que mais? São coisas que podem precipitar. Então, ver nas coisas que esse cara toma para ver se não tem nada que ele está tomando que pode estar provocando, tá? Que mais? Medicação. O que é possível de fazer? Eu vou só citar aqui, galera, porque assim, você vai acabar tendo que lidar isso daí junto com o neuro, junto com o psiquiatra. Tem vários outros tipos de especialidades que vão acabar vendo isso junto, tá bom? Na prática, você vai começar o tratamento não farmacológico, levantar a suspeita e encaminhar para um especialista para lidar, tá? Dificilmente você vai acabar tendo que lidar com isso de forma direta, tá? É possível você usar, por exemplo, se a gente está pensando que tem uma certa relação com DOPA, você pode usar a inibição da dopamina. Se você usar carbidopa, levodopa, foi uma das primeiras drogas que foi estudada para o tratamento de pernas inquietas, tá? Só que isso em subdose, tá bom? Você usa em dose bem baixa, tá? Que mais? Geralmente o que pode ser descrito é você usar, por exemplo, entre 25, que mais? 25 miligramas, você pode usar carbidopa, levodopa, 25 por 100, tá? Meio ou um comprimido, tá? E você vai usando, começa com uma dose bem baixinha e pede para ele usar à noite, ou quando ele vai deitar, ou no momento que ele acorda à noite, tá? Ele pode ajudar em manejar o sintoma, tá? E você pode usar isso sob demanda, não necessariamente sempre, tá? Que mais? Lembra que não é uma coisa sem efeitos colaterais, é uma coisa que você pode utilizar, tá bom? Não é tão efetivo, tá? Tem alguns estudos mostrando que isso não funciona tão bem. Outra coisa que pode ser usado também, em casos um pouquinho mais moderados, é benzodiazepínico. Tem alguns casos que são utilizados, que se usa o clonazepam, tá? Eu tô falando coisas que geralmente é o neuro que acaba indicando, tá bom? Que mais? Você pode usar também nesses casos, para quando você tem quadros mais persistentes, a gente pode lançar mão dos GABAérgicos. Você pode usar pregabalina, gabapentina, tá? São coisas que a gente pode levar, são coisas que podem ser utilizadas também, tá? Que mais que a gente pode utilizar?
pregabalina, gabapentina. Você pode usar agonistas dopaminérgico, como bromocriptina, cabergolina. Outras coisas que mais se pode levar em consideração. Geralmente, os casos que eu peguei, eu acabei tratando com pregabalina, tá? Eu acabei tratando com tratamento clínico. E quando acaba não indo bem, acabei partindo para pregabalina como tendo um bom resultado. E acaba mudando bem. O paciente acaba resolvendo mais ou menos uma semana, tá? Só que assim, lembra que isso daí é um diagnóstico de exclusão, tá? É diagnóstico de exclusão. Mas assim, tem alguma outra coisa que a gente pode fazer também, é, não tem tanto consenso em relação a isso, tá? Mas é possível você pode também, como tem aquele componente do metabolismo do ferro, tem alguns estudos falando sobre a reposição do ferro também nesses casos, tá? Mas assim, não tem uma relação tão forte em relação a isso, não se justifica você ficar fazendo outras coisas, tá? Que mais? Lembra, galera, isso aqui é um diagnóstico de exclusão. Exclusão. Então, pesquise outras causas. Não achou outra causa e bateu com os critérios diagnósticos de pernas inquietas, aí dá para você pensar nisso. Beleza? Então aqui, ó, vocês já ganharam um novo diagnóstico diferencial para vocês, tá bom? Essa live esse vídeo, né? Não dá nem pra gente falar essa live. Esse vídeo vai ficar no ar até a próxima terça-feira, tá? E toda terça-feira a gente mantém um novo tema, tá bom? Como dessa vez eu não tô ao vivo, a gente vai discutindo por aí, tá bom? Daí a gente vai vendo, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer coisa, estamos juntos. Só me mandar mensagem. Beleza, galera? Tranquilo, galera? Falou!